Canadá não é só Justin Bieber, não somente Putin, não somente frio, não somente Drake, Celine Dion, inclusive Celine Dion é ótima cantora, mas Canadá tem muito mais coisas para oferecer. Quer saber da minha experiência? Que eu estive morando um tempo no Canadá. Fica aqui, eu vou compartilhar tudo em miúdos. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal. Por favor, dá um apoio aí e deixa um comentário, um like, assine o sininho e depois me diga se o vídeo foi bom ou não. Com certeza foi. Não preciso da sua opinião, me deixe em paz. O Canadá com certeza está no meu segundo país que eu mais tive experiências na vida. De amizade, de me divertir. Realmente é um país que tem muito a oferecer. Especificamente, eu fiquei em Calgary, na província de Alberta. Por que eu escolhi essa província para passar um tempo lá morando? Porque fica perto de Banff, e Banff fica perto de Lewis Lake, um dos cartões postais do Canadá. É um lago muito conhecido e eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos no começo. Eu cheguei no mês de setembro lá. Mês de setembro é belíssimo. Olha, é o final do verão e início do outono. Então já vê que é uma troca de estação, onde está tudo muito via. O verde vai pegando uma colometria diferente. Muito lindo os parques. Você vai para lá, senta naqueles gramados. Que perfeição. Outono no Canadá. Gente, que estação perfeita. Que match perfeito. Dizem que corre por aí o boato que o Canadá é o lugar mais bonito no outono. E pra ser sincero, eu acredito nessa afirmação, porque o que eu vivi no outono de lá, gente, não tá escrito. Tirei fotos belíssimas em parques. E como é bonito ver isso, viu? E inclusive, o Halloween lá é de dar inveja, viu? Foi o melhor Halloween que eu já vivi na minha vida. Foi lá, em Calgary. Mas vamos começar com Calgary. Por incrível que pareça, Alberta tem uma das cidades mais populosas do Canadá. Na verdade, é a terceira. Na verdade, é a terceira cidade mais populosa. Eu pesquisei porque aqui em casa a gente tem internet. Onde você vive tem internet? Eu acho que não. Mas enfim, estava precisando de uma moradia e decidi ficar numa casa de família. Uma homestay. Não é nada contra, mas assim, tem pessoas que gostam desse estilo de moradia. Passei 3 meses morando com essa família, eu acho. 3. Não deu certo. Eu tenho minhas coisas, eu gosto das coisas do meu jeito, e principalmente questão de limpeza, de higiene. E assim, a família lá que eu vivi, eu morei com eles, eram extremamente limpos e organizados. Isso era muito bom. Era um ponto muito positivo. Eles eram bem organizados, bem limpos. Inclusive, a primeira vez que eu pude ir em Banff, que é mais ou menos 1 hora de Calgary, 1 hora e pouco, 2 horas ali, foi com eles. Assim, foi legal, mas eu tenho minhas questões que eu sou diferente. Mas obrigado pela experiência, essa família maravilhosa. Deixei até os comentários lá. Eu adoro pessoas das Filipinas, inclusive quero muito visitar esse país. Vem aí, entendeu? Brevemente. Mas uma coisa boa, por eu estar morando lá, nessa homestay, veio um menino da Coreia do Sul, que hoje é um dos meus melhores amigos, que é o Brandon Ji-hoon. Se ele estiver assistindo esse filme, abraço. Esses 2 amigos, entendeu? Foi graças a isso que eu acabei fazendo amizade. Eu sou uma pessoa que sou muito multicultural. Eu acho que eu sou a representatividade do Canadá. Eita, ele representando todo. Mas é sério, sem brincadeira. Se tá uma pessoa que gosta de fazer amigos de todos os jeitos, de todas as crenças, de todos os afetos, de todas as, sei lá, limitações ou não limitações, eu não vejo ninguém. Você não exclui ninguém, né, Jojo? Tá bom? Você não exclui ninguém, né, Jojo? Não.
Isso aqui eu tô ajudando, dou um biscoito, dou uma coisa. E durante minha estadia lá no Canadá, gente, eu fiz amizade de todos os nichos possível. Às vezes eu era a única pessoa assim que era latino, né? Até, na verdade, do continente americano. A maioria dos meus amigos eram asiáticos. Fiz amizade com o pessoal do Canadá também, que tá aí uma dentro. Conheci algumas pessoas do Canadá e, por incrível que pareça, elas ficavam impressionadas pela quantidade de amigos que eu tinha de outro país. E me perguntavam assim, nossa, eu nunca fiz amizade com esse pessoal. Eu falei, mas tu mora aqui? Tu conviveu na escola onde que tinha pessoas asiáticas? E como assim tu não fez amizade com pessoas de outra cultura? Não, a gente não. Onde foi parece multiculturalismo? Porque assim, o multiculturalismo aí só ficou nas ruas. Enfim, eu sou multicultural, gente. Aí vai pessoas criticando, dizendo, ah, mas o multiculturalismo não deu certo. Toma na cara, Singapura. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não. Eita, não, eu não vou colocar isso aqui no vídeo, não. Acho que é muito polêmico, né? Vou colocar. Mudando de assunto, que eu vou mudar o ângulo da câmera para outro lugar. Olha como eu mudo o ângulo. Isso parece. A cidade de Calgary, gente, é uma cidade grande, mas com a cara de cidade do. Assim, não vou falar do interior porque é muito forte essa palavra, mas é uma cidade muito legal. Ela se inspira aquela cidade grande, assim, incrivelmente, principalmente o centro dela, né? Mas ela tem uma vibe também de cidade um pouco pequena, porque é particular, entendeu? Quem viveu já em cidade que tem 1 milhão e pouco de habitantes já acabava indo nos mesmos lugares, assim, nas mesmas festas, sabe do que eu tô falando. Quanto a essa questão de preço, eu achei que é uma cidade bem mais em conta do que outras cidades do Canadá. Assim, olhando a porcentagem, com certeza a gente sabe que Vancouver e Toronto são cidades caríssimas, são muito caras. Mas, de arquitetura, assim, eu gostei bastante também da arquitetura do lugar, entendeu? Eu morei em 3 regiões em Calgary, tá bom? Uma foi essa região, outra foi essa região aqui e outra foi essa região aqui. Quais eu mais gostei? Eu gostei dessa, porque ficava no centro. Porque eu pegava metrô de graça. Entendeu? Então, no centro ali, você pode pegar o metrô, né? Que ele só fica dando aquela volta ali, então não precisa pagar. Fora do centro, você precisa pagar sim. E cuidado, viu? Que não tem as pessoas que verificam se você está usando realmente o trem de graça, porque não tem ninguém para cobrar a passagem, né? Mas tem uns policiais que entram e perguntam: cadê a tua passagem? Entendeu? Então, você pode se arriscar nisso. Tem umas pessoas doidas que ficam fazendo isso. Inclusive, tem muito problema de morador de rua lá, então vamos entrar em tópico sensível aqui, tá bom? Alerta de tópicos sensíveis. Eu acho que o Canadá é extremamente lindo, bem organizado, um multiculturalismo que deu certo e tá dando certo, só que tá algumas questões relacionadas ao multiculturalismo que podem dar certo, eu não sei. Isso eu não tenho, eu acho que não posso falar nada sobre isso. Mas, falando sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui, são bem tristes, mas é a quantidade de morador de rua e de pessoas drogadas. E como tem. Sim, Calgary tem muito, imagine em outras cidades como Vancouver, que já é conhecido como ter uma cracola no centro da cidade. Não muito diferente, Calgary tem esse problema. Então, inúmeras vezes eu estava indo de trem de manhã e tive que o policial entrar lá e tirar o morador de rua. Uma vez o morador de rua me perseguiu na rua também. É babado, viu, filhas? Enfim. Mas aí fora assim, isso a gente vê também muita gente drogada, usando drogas, até dentro do metrô também, e assim, lá nos lugares. Inclusive, uma vez eu estava esperando o trem e eu vi assim, estava fazendo menos de 17 graus, e eu vi 2 moradores de rua no ponto do trem, fazendo o bem bom. Porque acho que não existe tempo ruim pro amor, né? Porque na verdade eu não estava nem conseguindo tirar as mãos da lua e os meus vendidos, não. Morador de rua lá no V, só mandando ver no quentinho. Eu acho que era pra esquentar, né? Ai, que delícia! Cada um tem suas técnicas. Agora, o inverno, gente, eu enfrentei um dos invernos mais frios que tem. Principalmente na virada de janeiro para fevereiro. Ali, no mínimo que tu vai pegar, no mínimo, é menos 20 graus, viu? E esse menos 20 graus, assim, que tu sente sensação térmica de menos 30. Não é pra qualquer um, né? Às vezes as pessoas não são acostumadas com temperaturas tão frias, então tem que se preparar pra isso.
Deus, tendo que sair com menos 31. Bora lá, né? Outra coisa, as festividades lá. Eu passei o Natal lá. E esse Natal eu quis oferecer para os meus amigos, o Natal que eu tenho minha influência no Brasil muito forte de Natal. E eu quis passar isso para eles, porque os meus amigos todos eram asiáticos, os mais próximos, japoneses, coreanos e de Taiwan. E eles nunca tiveram uma ceia de Natal, tipicamente. Então, fiz uma ceia de Natal para os meus amigos e isso foi uma experiência bem legal, interessante, porque eles nunca tinham provado uma ceia de Natal. E achei tão interessante, inclusive na Coreia do Sul, dizendo eles, né, que é mais acostumado, tipo, Natal, passa com namorado, o quê? Enfim, mas eu fiz o peru, entendeu? Passa a mão no peru, tempera bem. Eita, que peruzão, entendeu? Olha só, gente, que piruzão. Isso é um peru enorme. Dá aquela lavadinha no peru. Dentro do peru existe um saquinho. Eu vou colocar o peru inteirinho aqui. Olha só, gente, é um peruzão, fala sério. Esse passo a passo é extremamente importante para o seu peru ficar bonito, porque depende muito do tamanho do seu peru. Já começa levando um banho de peru. Peru, teve salpicão, e teve uma receita que é da minha família, que eu aprendi com minha família, que é um frango com mel. Entendeu? Então, tudo isso teve mousse também, eu fiz mousse de maracujá para eles. Você acredita? Gente, que legal. E eles super gostaram, eles gostaram bastante da culinária brasileira. E assim, eu fiz o meu melhor e acho que marcou eles, tanto que eu continuo tendo amizade com eles. Alguns já foram para outros lugares, voltaram para Taiwan, para o Japão, para a Coreia do Sul. Meu amigo Jehun já está na Coreia do Sul. Foi muito interessante. O ano novo eu passei lá e, nossa, foi o ano novo mais frio da minha história. Tava fazendo menos 20. E eu fui passar o ano novo lá, a gente foi ver os fogos de artifício, né? E foi uma experiência tão diferente que a gente ficou esquiando no gelo, aí começou o fogo de artifício, aí a galera toda tava lá no parque, depois disso a gente foi pro bar e, nossa, que tristeza que as festas acabam cedo lá. Então 2 horas da manhã já não tinha mais o flavor, porque no Brasil, 2 horas da manhã o pessoal, ó, assando a picanha para começar a fazer o flavor, tem um flavor. Eu adoro assim festas, né? Mas eu odeio barulho ao mesmo tempo, mas assim, nessas ocasiões é legal passar a noite toda agitando, né? Desde que não incomode os outros, né? Eu sou baderneiro também. Mas foi muito legal. No primeiro bairro que eu morei no Canadá, era um pouco mais afastado. Então eu pude ver também o urso preto é, derrubando a lata de lixo, tentando procurar comida, né?